Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. E nós vamos fazer a segunda parte da exposição do versículo de número 12. Semana passada nós estávamos falando sobre esse versículo e nós vamos terminar. Mas nós vamos ler do 7 ao 12, para que a gente então possa aqui fazer o estudo. Mateus, capítulo 7, de 7 ao 12, nos diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu não sei se vocês repararam, mas a ênfase na leitura, ela te dá uma direção sobre o texto, e é bom a gente pensar sobre isso. À medida que você lê o texto, você consegue fazer a colocação ou não. Na semana passada, eu falei assim: olha, se você ler o versículo 11 e ler o versículo 12, você vai ver que ele não faz uma conexão. Olha só o que diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Agora observe: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Percebe que não há uma conexão na fala aqui? Quer ver como é que muda? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois homens maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e o profeta. Percebeu a diferença? A ênfase na leitura do todo o texto conecta o texto ali. Quando você pega isolado, ele vai dar essa desconexão, mas quando você lê todo o texto, você vai perceber que há uma certa conexão. E eu estou falando isso porque na semana passada nós vimos que este versículo, versículo de número 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele é muito cheio de especulações, e eu apresentei aqui 3 princípios ou 3 visões teológicas que são observados sobre este texto, são defendidos sobre esses textos, mas que está errado. A forma como eles interpretaram está errado. Então, a primeira alguns estudiosos vão dizer que Jesus aqui faz uma declaração universal, que abrange a questão da ética no relacionamento humano. Não fala só para crentes, mas Jesus fala para toda a humanidade. Nós falamos que isso aqui, mostramos que isso aqui não faz sentido. Aí, se você quiser relembrar disso, assista o vídeo que está gravado, que você vai lembrar do estudo, se você caso não lembrar. Se você não viu, você tem a oportunidade de ver. A segunda é que essa declaração não pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas em determinado momento, um copista, ali transcrevendo esse documento de Mateus, ele acrescenta isso como um comentário a respeito, e aí a conexão vai lá com o versículo de número 5, igual eu coloquei. Mas nós também mostramos que isso não é possível, não faz sentido esse contexto. E a terceira forma é que tentam unir as duas coisas, a questão universal com essa realidade, tentando dar uma explicação, e aí esses teólogos vão dizer que a diferença entre a declaração universal, que é a declaração do mundo,
Lembra que eu falei sobre a declaração de Confúcio, né? Que ele fala algo parecido. Está relacionado com a ética do mundo a partir da diferença da forma positiva para negativa. Então, o mundo é de forma negativa, não façais, e o cristão é de forma positiva, façais. E aí nós mostramos de novo que não faz sentido. Até lemos aqui o texto dito pelo próprio William Hendricks, um dos maiores comentaristas do Novo Testamento, doutor nesta área, e mostra que isso não faz sentido. Então, não se trata disso. Essas 3 declarações estão erradas. Nós chegamos a essa conclusão na semana passada, tá certo? Então, qual é a forma correta de interpretar este texto? Como é que nós devemos, então, de entender este texto? Eu já adiantei na semana passada que a forma correta é exatamente aquilo que a gente vem apresentando desde o início do estudo sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma peça só. A partir do capítulo 5 até o capítulo de número 7, o Senhor Jesus está fazendo um sermão, um discurso. Ele está tratando de um assunto. O assunto que ele está tratando é o cidadão no reino dos céus. Como o cristão deve se portar como cidadão do reino dos céus. Então nós precisamos de entender isso dentro deste contexto. Por isso que a questão da humanidade não tem nada a ver. Jesus não está falando para não crentes, Jesus está falando para crentes. O relacionamento do crente, tá certo? Então nós vamos de entender isso à luz do macro, ou seja, de todo o contexto, para depois ir para o micro, que é mais apreciar ele de forma mais particular, como nós estamos fazendo aqui. Então, dentro de um contexto geral, nós precisamos de lembrar alguns pontos. Precisamos de relembrar o que está sendo tratado. Primeiro, é que este sermão é para crentes, para aqueles que são chamados cidadãos dos céus. É o modus operandi do qual o crente, o cristão deve de viver, tá certo? Então o que é? É a maneira como eu e você vamos nos relacionar primeiramente com Deus. Depois nós vamos nos relacionar conosco mesmo, como que nós devemos viver a vida, e finalmente com o nosso próximo, com o nosso irmão. Então Jesus está mostrando como que eu me relaciono com Deus, como que eu enxergo a mim e vejo a minha vida e o meu ser diante desta realidade do Evangelho, e também como agora eu vou relacionar com o meu próximo. Todo sermão trabalha essa questão, o cidadão do reino dos céus, como ele deve então de viver, tá certo? Depois nós vimos que, isso é o sermão de um modo geral, que o capítulo 7 em específico, ele tem um tema, ele vai tratar a questão do juízo, porque ele está tratando do meu relacionamento comigo mesmo e do meu relacionamento com o meu próximo. Ele vai tratar essa questão de como eu me enxergo, vejo, e como eu me avalio, e também como eu vou relacionar com o próximo. E aqui a questão do juízo é que haverá aquele grande dia em que Deus irá julgar todos os homens. Todos os homens serão julgados, tá certo? Todos passarão pelo julgamento do Senhor. E a grande questão é, quando o Senhor fala que o julgamento pertence a Ele é quem irá julgar, Ele então vai nos advertir de que nós não devemos de usar juízo condenatório contra o nosso próximo. Eu não posso julgar o meu próximo. O único que tem condição de julgar o coração, a consciência e o íntimo é Deus. Então eu não tenho autoridade para julgar a pessoa. Mas ao mesmo tempo que ele fala que eu não tenho autoridade para julgar, eu sou advertido de que eu devo de exercer a crítica, o discernimento, o julgamento dos atos. Olha só, que situação. Eu não posso julgar a pessoa, mas eu preciso de criticar, de avaliar, de discernir e de julgar os atos. Tá certo? O que é isso mais ou menos? O que é isso seria? De que forma isso vai acontecer? Alguém cometeu um adultério. Eu não julgo a pessoa do adultério. Eu julgo o ato de adultério. É um pecado. O que a Bíblia diz que esse pecado deve ser tratado? De que forma eu devo lidar com esse pecado? Agora, de que forma eu devo lidar com o irmão? Eu não posso simplesmente abandonar, esquecer e julgar esse irmão para fora.
Eu preciso de ter esse discernimento para separar a crítica da pessoa, para separar o julgamento da pessoa, tá certo? Porque quem vai julgar o coração, o íntimo e o interior é Deus. Aliás, nosso Código de Disciplina trabalha sobre isso, né? O primeiro artigo do Código de Disciplina diz que a igreja, que o conselho reconhece, que há questões de fórum íntimo, interno, da qual somente Deus é juiz, a qual a igreja não pode opinar, dizer ou falar, porque está dentro do íntimo daquela pessoa. Porém, há atitudes externas que precisam de ser avaliadas à luz do Evangelho para o bem da igreja. Então, é baseado exatamente nisso que Jesus está falando. Então, quando nós chegamos a esta questão, nós vamos perceber que há uma total incapacidade nossa de fazer isso. É complicado a gente separar essas questões. Então, andar em plena harmonia com o mandamento do Senhor não é uma tarefa fácil. A caminhada cristã, enquanto ainda estamos neste mundo, trabalhando com essa realidade, com a nossa própria imperfeição, é extremamente difícil. E por nosso esforço, pelo nosso mérito, pela nossa ciência, nós não poderemos caminhar, não podemos fazer. Nenhum de nós tem a capacidade de fazer isso por si só. Mas Jesus disse que eu preciso de ter esse julgamento. Olha que situação. Eu preciso de ter esse posicionamento, eu preciso de fazer isso, mas ao mesmo tempo eu me vejo incapaz de fazer isso, discernindo as coisas com clareza. Ou eu vou para um extremo ou eu vou para o outro. E é geralmente isso que a gente consegue perceber na forma como nós lidamos com o nosso próximo. Então tudo isso nos leva a um desespero. E este desespero gera essa ansiedade, um certo mal-estar, que vai provocar em nós esse sentimento de desistência, esse sentimento de que eu fui derrotado. Meu Deus, como é que eu caminho para frente agora? Como é que eu sou crente? Como é que eu vou continuar servindo a Deus, tendo essa responsabilidade nas minhas mãos e vendo incapaz de fazer isso? Então esse sentimento ele deve existir dentro de nós. E quando ele existe dessa forma, é quando então o Senhor apresenta a solução a partir do versículo de número 7. Percebe? Então, no meu relacionamento com Deus, eu preciso de entender que Deus é o juiz que julga todas as coisas. Significa que eu também serei julgado pelo Senhor. Claro, nós entendemos a graça de Cristo sobre as nossas vidas, né? Nós entendemos essa graça de Cristo. Vivemos por essa graça. Mas nós continuamos cometendo falhas. Precisamos de pensar, a nossa salvação depende da nossa relação com Cristo como Salvador exclusivo. Mas Jesus disse que nós seremos conhecidos pelos frutos que caminhamos. Se eu declaro pela minha boca que sou crente, mas não provoco nenhum fruto de verdadeiro cristão, que crente eu sou? É por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu devo estar sempre me examinando. Só que quando eu pego essa ampulheta do Senhor, né, essa luneta do Senhor, para examinar ali, ampliar a minha realidade, o que é que eu me vejo? Falho. Meu ato não vai passar. Não vai passar. Lembra que a gente sempre tem falado que isso aqui volta a gente lá para o capítulo 5, nas bem-aventuranças? Desventurado homem que sou. O que eu mereço além da condenação? Tenho vontade da justiça, mas a justiça não vem. O que eu posso fazer diante dessa realidade? Então tudo aquilo ali retorna para mim. Mas Jesus me dá a solução para isso. Então no versículo de número 7, Jesus então, ele vai apresentar essa maravilhosa promessa de que quando nós nos sentirmos assim, quando essa incapacidade bater a porta, quando o desespero atingir o nosso coração, nós devemos de recorrer ao único que é capaz de mudar essa realidade em nós e nos fortalecer para aquilo que nós necessitamos. Pedi e dar-se-vos-á, batei e achareis. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
O que Jesus está dizendo é que Deus proverá as condições necessárias para que eu, então, sabendo da minha ineficiência, sabendo da minha incapacidade de ser um cristão, um cidadão à altura do reino, então eu vou pedir ao Senhor para que essa realidade, então, venha do próprio Senhor, para que Ele supra essa minha necessidade. Veja, a minha caminhada diante do Senhor é uma caminhada que depende da graça de Deus o tempo todo. Então Deus proverá em mim a condição desse viver autêntico. A cada passo que eu dou, a cada percepção que eu vou e coloco diante do Senhor, Deus vai me capacitando a caminhar melhor e mais próximo diante do Senhor. Então, a vida não será desesperadora. Não há motivos para ansiedades, porque Deus é quem vai nos capacitar, se eu estiver vivendo na confiança dEle, esperando por Ele e clamando por Ele. Então, se eu não vivo isso, veja bem, perfeito eu não serei, mas se eu não progrido, se eu não melhoro ao longo do meu caminho, se eu não vou mudando algumas coisas e percebendo aquilo que eu não consigo fazer como cidadão do reino, e agora eu começo a buscar ao Senhor para fazer, se eu não vejo essa mudança, é porque eu não estou buscando. Eu não estou batendo em sua porta. Eu não estou pedindo para que Ele supra em mim essa necessidade. É a minha falta de confiança em Deus. É a minha falta de oração ao Senhor, de entrega a Deus, que faz com que eu viva uma vida cristã medíocre, à margem do cidadão do reino. Todos aqueles que crescem em santidade, todos aqueles que progridem em santidade, são aqueles que dobram o seu joelho e clamam: Senhor, vem sobre mim, abra a porta, atenda a essa necessidade. Então é isso que Jesus está falando. Esse pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, não se refere a pedidos neste mundo, às coisas deste mundo, mas se refere às coisas celestiais para uma vida santa diante do Senhor. Deus Pai suprirá verdadeiramente aquilo que nós necessitamos. Então, como um pai amoroso, e ele vai dar esse exemplo aqui citando o exemplo do pai que é mau, como um pai amoroso, então, ele vai dar tudo o que é necessário para que eu possa caminhar diante dele. Tudo o que é necessário, dado pelo Pai, um Pai que nos ama, significa que muitas vezes Ele vai até nos dar a ausência das coisas. Ele permitirá que a gente não tenha certas coisas, porque essas coisas vão fazer mal para a gente. Ele até virá sobre as nossas vidas com enfermidade, se for necessário, para nos tratar o caráter e nos fazer caminhar diante dele em necessidade. Tudo aquilo que for, qualquer coisa que for necessária, Deus usará para o nosso bem. E é isso que é difícil da gente entender. Nós lemos lá: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Então Deus vai fazer tudo o que é necessário para o meu bem. Entende? Ele vai atender. Quando eu busco ao Senhor, Ele atende aquilo que é necessário. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Nossos filhos desejam algo, nós queremos que os nossos filhos cresçam com caráter, cresçam como crentes, servos fiéis ao Senhor, que tenham um bom caráter, que sejam honestos, tenham um bom trabalho, que tenham saúde. E aí Ele vem pedir para nós algo para a vida deles. Se é bom a gente dá? Dá. E se é ruim? Nós não damos. Mas às vezes o remédio é ruim. Nós sabemos que é bom para ele, mas para o gosto da criança é ruim. E nós forçamos ele. Não é difícil pegar um bebezinho, levar uma angulhada para tomar uma injeção, tomar uma vacina e tudo? Você vê ele chorando, dá uma picada, dói, a gente sabe que dói. Mas você leva por quê? Porque é o melhor para ele. Ele sabe disso? Não sabe. Quando você restringe ele, deixa eu botar o dedo na tomada. De jeito nenhum. Você até bate nele, na mão dele, para ele não fazer isso. Você o castiga para que ele não faça isso. Você está sendo mal com ele? Não.
Você está sendo bom porque ele não sabe o que ele está fazendo. A mesma coisa Deus faz conosco. Então, quando nós pedimos, tenha certeza, Deus irá conceder o que é necessário para que você possa caminhar em santidade diante dele. Então, tudo o que nós vimos a respeito deste capítulo até então, nós podemos resumir assim, que o cidadão dos céus, como filho de Deus, foi chamado para viver a santidade diariamente. Uma vida de abnegação, de manifestação da glória de Deus, para a glória de Deus. Para que o mundo, então, que não conhece esse Senhor, passe a conhecer esse Senhor através da nossa vida e do nosso testemunho. Tudo que Jesus está colocando aqui, em todo esse sermão, tem a ver com essa realidade. Tem a ver com a nossa vida e a percepção que as pessoas terão e a nossa própria percepção e caminho de santidade diante disso. Então Deus deu tudo o que é necessário para viver essa vida, e aquilo que eu ainda acho que é difícil ou impossível de manifestar em meu viver, que eu vejo que eu não tenho capacidade de mudar isso ou condição de lidar com isso, Ele promete então que irá suprir, irá capacitar, eu só preciso pedir. Essa é a lição. Em resumo, sede santos, porque eu sou santo. Há pelo menos 9 referências diretas no Antigo Testamento sobre isso. Sede santos, porque eu sou santo. Mas há mais de 80, há 9 referências diretas, a palavra sede santos, porque eu sou santo, no Novo Testamento. Mas há mais de 80 referências e inferências a isso no Antigo Testamento. Deus direcionando o motivo pelo qual nós devemos caminhar. Então, o cidadão do santo o cidadão dos céus deve ser santo, ter a vida santa, caminhar em santidade e progredir em santidade. Uma vida estática na santidade não é aquilo que Deus quer para nós. E se minha vida está estática, se eu não estou progredindo, se eu não estou caminhando melhor do que aquilo hoje, do que eu fui ontem, e se eu não estou pensando em ser melhor amanhã, alguma coisa está errada. Essa é a questão. Então eu preciso de pedir ao Senhor que venha sobre mim. Tudo isso aqui, irmãos, é o resumo do que a gente viu até agora. Agora vamos para o versículo de número 12, para a gente poder encerrar esse versículo. Então o que nós fizemos? Vemos o contexto geral do texto, apontando para aquilo que Jesus faz, direcionando para tudo que Jesus faz, mostrando que Ele está nos dando a condição. Ao versículo de número 12, então, agora nós vamos ver ele de forma particular. Diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E eu falei na semana passada que a ênfase dessa declaração está na parte final, na fala final do nosso mestre, porque esta é a lei e os profetas. Este é o motivo pelo qual Jesus está dizendo isso. É aqui que está o ponto-chave para entender esse versículo. Tá certo? Mas nós precisamos de compreender, antes disso, de que Jesus aqui, ele dá uma ordem. Veja, Jesus não dá um conselho. Quando Confúcio diz assim, se você quer viver bem, não faça nenhum mal ao seu próximo, ele está dando um conselho. Mas Jesus aqui, ele está dando uma ordem. É diferente da forma como Confúcio coloca. É diferente como o mundo interpreta. Você tem uma opção. Jesus não está dando uma opção. Fazei-o. Ele está sendo direto. Então Jesus está ordenando para que nós venhamos a cumprir. Cumprir o quê? Olha só. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim, fazei-o, vós também a eles. Mas fazer o quê a eles? Pode ser muita coisa. Pode ser benevolente, misericordioso. Pode ser uma pessoa grata pelo outro, tratar bem o seu próximo, ou não fazer nenhum mal a ele. Tem um monte de coisa que eu posso fazer com o meu próximo, se eu for trabalhar essa questão. Só que Jesus dá ênfase aonde? Na lei dos profetas. Então, qual é a ênfase que está aqui? Fazer o quê? Fazer cumprir as Escrituras Sagradas. Aqui que está a chave. Eu devo de agir com o meu próximo,
pensando em como esta ação seria sentida em minha vida à luz do Evangelho. Como eu quero que as coisas aconteçam. É claro que aqui está inserido a ideia do conceito do amor ao próximo, né? De amar ao próximo como a nós mesmos. Porém, este conceito de amar ao próximo, ele é derivado do cumprimento da lei. Lembra que o Senhor Jesus coloca essa questão? Alguém chega para Jesus e fala: mestre, qual é o primeiro grande e maior mandamento? Qual que eu devo de buscar seguir? Jesus resume o mandamento, os 10 mandamentos, em 2 questões. A primeira: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Você precisa de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. É assim que você vai cumprir os mandamentos do Senhor, porque o primeiro e grande mandamento é esse. Mas igualmente grande, em segundo lugar, é: amarás o teu próximo com ti mesmo. E aí Jesus resume os 10 mandamentos. O André tem uma pergunta no chat aí, ó, André. Temos uma pergunta do nosso irmão Daniel Felício. Ele pergunta assim: existe algum modo de proceder no sentido de correção de hábitos e cultura que torne mais intuitivo para que se consiga viver essa santidade? Exemplo: uma pessoa que frequenta um ambiente de bebedices facilmente será influenciado pelo ambiente, talvez até chegando a se alcoolizar. No entanto, é vero que a vida é mais complexa que um ambiente de bebedices. Ou seja, por mais que esta questão do ambiente seja óbvia, nem todas as questões da vida são óbvias quanto à santidade. Daí, por isso, faço a pergunta. É justamente isso que a gente está falando. É justamente essa questão. Essa dificuldade, e aí é onde eu tenho que buscar o Senhor. No que eu preciso de buscar? A Deus. O discernimento é a sabedoria para fazer. Agora, como é que eu lido com o mundo? E aí aqui, é bom a gente lembrar que Jesus está lidando com a igreja. O primeiro relacionamento é entre eu e você, meu irmão. Eu e o mundo lá fora é outro relacionamento. O relacionamento principal aqui é eu e você, meu irmão. Viver uma vida de santidade entre nós aqui, primeiramente. Começa daqui para fora, tá certo? Então, Jesus vai trabalhar exatamente essa questão. Então, o que nós observamos? Quando nós olhamos para o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. O resumo do primeiro mandamento, ali Jesus resume toda a minha atenção para com Deus, tudo aquilo que eu devo estar relacionado diretamente com o Senhor, eu devo de observar isso nas Escrituras. Uma vez que eu observo isso, o segundo mandamento agora é fruto, ou é resultado do primeiro. Então, amar ao próximo, lidar com o meu semelhante, no relacionamento com o meu semelhante, só é possível se eu amar a Deus. Se eu não amar a Deus, eu não conseguirei amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não seguir e viver aquilo que Deus determina, eu não conseguirei viver aquilo que Deus determina com o meu próximo. Entende? Então uma coisa está ligada à outra, né? Não se pode amar ao próximo como a ti mesmo, sem que primeiro se ame a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Diante disso, a gente precisa de fazer uma pergunta. Porque é isso que Jesus está fazendo aqui. Veja, tudo o que você quereis que os homens vos façam, assim fazei o vosso. Em relação ao quê? Cumprimento das Escrituras. Ora, a pergunta é: se eu amo Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, o que é que eu quero que os homens façam a mim? Consegue entender? A pergunta não é: se eu amo o meu próximo, o que eu quero fazer por ele para que ele faça para mim? A pergunta é: se eu amo a Deus, e Deus é a centralidade da minha vida, o que eu quero que as pessoas que estão ao meu derredor, que a igreja que está ao meu derredor, que os irmãos que estão... Lembra que Jesus está falando para a igreja, o meu próximo, tá certo? O seu próximo
Não pode ser lá fora, o seu próximo tem que ser aqui dentro. Lá de fora é o estrangeiro, é o inimigo. É uma concepção muito difícil para a gente entender. Porque se, por exemplo, eu estou casado com uma pessoa que não é crente, pela lógica da lei, eu estou casado com o inimigo. Ele não é a pessoa mais próxima, ainda que eu tenha intimidade com ele. O mais próximo é o irmão da igreja. Porque a gente tem o mesmo sentimento, o mesmo espírito. A gente lida com as mesmas coisas. Por isso que a Bíblia condena o casamento do crente com o descrente. Você está casando com o inimigo. Está certo? Mas Deus, na sua graça e misericórdia, direciona. Então, se você tem a sua família e o seu filho não está na igreja, não está servindo o Senhor, preste atenção, ele não é o mais próximo para você. O mais próximo é o que está na igreja. Por quê? Vocês estão caminhando juntos. Isso é que é difícil para a gente poder entender. Isso é que é difícil. Nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que Deus alcance aquela pessoa, para que Deus trate aquela pessoa. Mas ela não é a pessoa agora mais íntima minha. Há um abismo distanciando. Ela é treva e eu sou luz. Os pensamentos dela não condizem com os meus pensamentos. Ainda que a gente consiga afinar muitas coisas, ainda que a gente consiga lidar com muitas coisas, a gente consiga lidar com muitos acordos. Mas presta atenção, toda vez que você for pensar em algo, como cristão, você vai pensar à luz da Bíblia, e essa pessoa não. E ela dificilmente irá aceitar as coisas da Bíblia. Então ela não é a mais próxima. Por isso que, abrindo espaço aqui, a Bíblia diz, você é crente? Não case com descrente, você está casando com o inimigo. Está trazendo problema para você. Está trazendo problema para você. Né? Então vamos voltar. Então a pergunta é, o que eu quero que me façam? Então o que eu quero que os irmãos me façam? Se eu amo a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a minha alma, o meu desejo é qual? Não é agradar o Senhor? O meu amor por Deus me leva à devoção. O meu amor por Deus me leva a uma entrega total a Ele. Até o ponto em que eu possa dizer, como o apóstolo Paulo já disse, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 20. O que eu quero que os homens me façam? Que me ajudem a viver Cristo. E a viver por Cristo. É isso que eu quero que as pessoas façam para mim. Porque o meu amor maior é para Deus. Eu não amo nem a minha vida a mais. Geralmente nós lemos esse versículo e nós interpretamos esse versículo como que se referisse às coisas boas deste mundo. Não, eu vou fazer para a pessoa algo bom porque eu quero que algo bom aconteça comigo. Eu vou tratar ela bem porque eu quero que ela também me trate bem. É a lei da reciprocidade. Você age, a pessoa te responde naquela altura. Mas não é isso que Jesus está falando. Isso é o que Confúcio falou. É o mundo, é a ética mundana. Mas a ética do crente é, eu quero que você me ajude a ser mais santo. Não é disso que Jesus está falando? Um cidadão autêntico do reino dos céus? Não é isso que ele vem desde do capítulo 5 apresentando a nossa caminhada como crente, mostrando a dificuldade de ser de fato um crente? Quantas vezes nós chegamos a um canto, né? A um local de acuamento, estudando esse texto, depois falamos assim, e agora? Aí Jesus nos dá uma solução para que a gente continue caminhando em santidade diante dele. O tempo todo Jesus está falando dessa relação. Então o que é que eu espero que o irmão faça por mim? Essa que é a grande questão. Então, eu quero que essa pessoa, para ela me ajudar em santidade, ela use a Bíblia sobre a minha vida. É o que eu espero. O que eu devo de esperar é que as pessoas venham cuidar de mim para a glória de Deus. Não para o meu bem neste mundo. Este mundo não interessa. Eu sou cidadão do reino. O que me interessa é o cidadão do reino. Deus sempre vem em primeiro lugar. Essa deveria ser
a nossa posição em relação a tudo. Deus em primeiro lugar. Se eu quero que todos então me ajudem a parecer mais com Cristo, isso significa que então eu vou precisar de atenção, vou precisar de ensino, eu vou precisar de ser repreendido, eu vou precisar de correção à luz da Bíblia. Vou precisar de tudo isso, para que as pessoas me direcionem a isso. Eu deveria então de esperar que você, como um bom cristão, um bom servo do Senhor, em amor e por amor, viesse a me ajudar a ser um cristão melhor, progredindo em santidade. E assim eu devo de agir sobre a sua vida. Percebe como é que tudo isso aqui agora conecta com o início do capítulo, do julgamento? Perceba que Jesus não mudou de assunto. Jesus diz, você não pode condenar a pessoa, mas você deve criticar a falha. Deve ajudar aquela pessoa a sair da falha. Deve repreender, deve discernir, deve ensinar, deve admoestar, deve de corrigir. Toda a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repressão, para a correção na justiça. E eu devo de usar a palavra para isso. Ora, se eu quero crescer em santidade, eu quero que você faça isso por mim. E se eu te amo e é isso que eu quero, eu devo de fazer isso por você. Tudo o que você quer que os homens façam, fazei a eles também. Não é passar a mão na cabeça. Não é isso que Jesus está falando. É disso que ele está tratando, entendeu? É essa a realidade que ele está colocando. Eu preciso de progredir em santidade, eu preciso de você como irmão para me ajudar a progredir em santidade, e você precisa de mim para crescer em santidade. Precisamos uns dos outros para poder entender e aplicar a palavra de Deus, porque esta é a lei e os profetas. Pergunta ou comentário? Presbítero Luiz. Pastor, eu entendo, assim, eu vejo ele assim, para eu e o meu próximo. Primeiramente, eu tenho que dar a ele aquilo que eu queria que outros me dessem. Eu não queria dar uma coisa para ele, ou oferecer uma coisa, aquilo que eu não queria que ninguém me desse. Eu queria fazer isso. Então, eu vejo o versículo 2 chamando a atenção para essa área. Assim, você quer oferecer uma coisa, que ele disse lá, vai e faz tu primeiro. Então, se eu vou fazer uma coisa, eu quero fazer uma coisa para ele, aquele que eu desejo que outros me dê, se um dia for me dar, seja daquele jeito. Exatamente, e é por isso que aqui a questão está justamente apontando para me ajudar a caminhar em santidade. Porque o primeiro, veja, Jesus não está falando do meu relacionamento com o mundo lá fora, por isso que eu coloquei dizendo, não está falando aqui do meu próximo, como meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos, o meu vizinho, como um próximo do mundo. Está falando como meu próximo cristão, que entende o que eu estou passando. Como é que um cônjuge que não é crente vai ajudar o cônjuge crente a ser cristão, a ser mais santo? Não vai ajudar. Como é que um pai não crente vai ajudar um filho a ser mais crente? Não vai ajudar, se o seu pai não é crente. Como é que um filho vai poder fazer isso com o seu pai, vai buscar esse conselho? Ou como é que um pai crente vai poder colocar o filho nessa situação, ou buscar... Entende? O relacionamento não funciona. Ele não... Gente, qualquer pessoa do mundo vai querer me afastar para o mundo. A intenção dele é que eu esteja com ele. Não é que eu esteja santo. Então eu preciso de pessoas que tenham o mesmo discernimento que eu, que me ajude a caminhar. Se você está num relacionamento com dificuldade e você busca conselho a pessoas que não são crentes, não vai te dar um relacionamento cristão. Vai te dar um conselho mundano. Não vai te dar um conselho cristão, vai te dar um conselho mundano. Se você quer cuidar do seu filho porque está com algum problema e você busca pessoas do mundo, qual é o conselho que ele vai te dar? O conselho do mundo. O princípio não bate. O princípio não bate.
E nós falhamos muito nisso como igreja. De buscar esse conselho onde de fato o conselho vem de forma correta e também de dar esse conselho conforme precisa de ser dado à luz do Evangelho. Sandra. Bem no início, pastor, é que eu estou escrevendo aqui para me memorizar melhor. O senhor falou sobre 3 formas errôneas de interpretar, né? A primeira, eu anotei aqui, que Jesus fala, que eles interpretam, os estudiosos interpretam como Jesus falando para toda a humanidade, e não, Jesus está falando para a crente. Eu gostaria de saber o elemento 2, o item 2. O item 2 é de que alguns vão dizer que isso é um acréscimo feito pelo copista, que Jesus realmente não disse isso, mas que é um comentário colocado. Mais alguém? Ismael aqui. Só para falar do que alegrou aqui meu coração, pastor, quando o senhor fez referência a essa última frase do versículo 12, porque esta é a lei e os profetas, aí eu estou dando até uma olhadinha aqui do início do capítulo 5 para cá, diante daquilo que o senhor falou, e quando a gente vai perceber mesmo aqui, tudo se trata da vida espiritual, mesmo aqui. A gente olhando até os subtítulos que tem aqui, né? E aí realmente alegra muito ao meu coração ao entender que esse versículo que parecia tão deslocado, né, ele está chamando a atenção minha, nossa, para todo o contexto do Sermão do Monte. Né? Então, as coisas se clareiam mais. E naquilo que ainda vai vir posteriormente, aquilo que o Senhor ainda vai trazer para nós, está dentro da mesma coisa que é a vida espiritual. Sim. Como eu falei, tem um contexto geral, né? Por isso, irmãos, aí eu vou dar uma fala para vocês, é por isso que a Igreja Presbiteriana insiste tanto que a mensagem ela deve ser expositiva e, de preferência, lexo contínuo. O que é isso? Igual nós estamos fazendo aqui. Pegar lá do capítulo e ir até o final falando, qual é o tema aqui? É o Sermão do Monte. Expor todo o Sermão do Monte, porque você não perde, para não correr o risco de você deslocar da relação. Igual a gente está fazendo, por exemplo, com Jonas. Né? Começamos no capítulo 1 e estamos caminhando no livro. Por que isso aí deve ser feito? Porque você tenha o contexto geral para não correr o risco de você sair do contexto. Tá certo? Por isso que é recomendado fazer dessa forma, que a gente deve buscar fazer dessa forma. Mas aqui a gente tem algo interessante que Jesus coloca. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso estudo, né? Por que nós não colocamos em prática? Por que a gente não realiza isso? Está tão claro aqui, né? A resposta é muito simples. Por conta do nosso ego, nós somos muito egoístas. Jesus sabe que nós somos egoístas. Por isso que ele dá uma ordem, fazei-o. Por isso que ele puxa lá para a questão do amar a Deus, cumprimento das leis e do profeta, cumprir a palavra do Senhor. Porque nós quebramos o nosso egoísmo quando nós passamos a amar a Deus acima de nós mesmos. Muitas vezes nós amamos a Deus igual a nós nos amamos, ou amamos às vezes até nós mais do que amamos a Deus. As nossas atitudes não negam a intenção do nosso coração. Jesus, aliás, diz sobre isso, né? Quando ele fala sobre a fala. O problema não é o que entra dentro do homem, é o que sai. A fala revela a imundície que está dentro do coração. Lembrando que o coração ali é o sede do entendimento. Não é a sede das emoções, mas Jesus está falando sobre o entendimento. E qual é o assunto principal dos meus lábios? É a santidade, a glória de Deus. Então, nós precisamos de entender que Jesus está trabalhando em nós para que a gente possa perceber. E aí entra a pergunta que o Daniel falou sobre a questão do mundo. Como que eu consigo lidar com isso em relação ao mundo? Ora, conhecendo primeiramente o meu coração, vendo a minha realidade. Deus tem sido a centralidade da minha vida? Tem sido a coisa mais importante para mim? Tem sido o meu mover? Tem sido o meu motivo de vida? Porque às vezes a gente tem muitos motivos de vida que
confligem com os motivos de Deus. Há muitos pensamentos e há muitos alvos que não são os alvos do Senhor. Eu devo de abandonar todos os alvos e seguir para o alvo que é Cristo. Não é isso que Paulo coloca? Então veja bem, primeiro, por que a gente não faz isso? Falei que é por conta do nosso ego. Primeiro, porque o nosso ego não aceita correção e repreensão. Somos orgulhosos demais para aceitar ser repreendido e corrigido. Se eu amo a Deus, eu devo de ser humilde o suficiente para reconhecer que eu preciso de correção e eu preciso de orientação e de repreensão à luz do Evangelho. Nós temos aprendido isso o tempo todo. Mas o meu ego não quer ser repreendido. O meu eu não quer ser repreendido. Então ele se sobrepõe a esse entendimento. Devo amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Ora, se eu começo a observar que a correção, a repreensão do meu próximo, que visa me corrigir, à luz da palavra de Deus, me afeta ao ponto de eu rejeitar isso, significa que o meu coração, meu amor a Deus não está centrado exclusivamente em Deus, que o meu ego tomou lugar. E eu preciso de voltar para o Senhor. Então, porque nós temos esse coração dessa forma, nós não iremos corrigir e repreender o próximo, porque nós estamos preocupados demais em não ser repreendido e corrigido. Porque eu estou preocupado em não ser corrigido e repreendido, eu me afasto. Eu me desloco daquela pessoa, porque quando você está próximo daquela pessoa, quando você caminha com aquela pessoa, quando você conhece aquela pessoa, ela conhece os seus defeitos. Como é que você faz para não mostrar o defeito? É só se afastar da pessoa. Se você estiver próximo da pessoa, todo mundo vai saber o seu defeito. Quem conhece melhor a esposa do que o marido? Quem conhece melhor o esposo do que a esposa? Quem conhece melhor você? A sua casa lá ou os irmãos aqui da igreja? Porque lá você é você mesmo. Você não vai ficar com a máscara o tempo todo, você não vai conseguir esconder a sua realidade pecaminosa o tempo todo, você não vai esconder a sua hipocrisia o tempo todo. Uma hora ou outra você vai deixar isso escapar. Então o que eu faço? Eu não quero ser repreendido. Opa, me afasto. Eu não quero ser corrigido, eu sei que eu tenho falhas. Então eu boto a máscara de hipócrita, aquela máscara de bom cristão, de viver uma vida piedosa, falsa, porque não é verdadeira, porque ninguém tem a vida piedosa que deveria de ter. Todas as nossas vidas são falhas, ainda que a gente progrida em piedade, mas a pessoa que se afasta, que se esconde, ela é pior do que a pessoa que se apresenta. Porque ela nunca é corrigida, ela nunca é tratada, o ego dela está lá em cima, ela está cheia de orgulho. Jesus está dizendo, você está com problema. Essa é a grande questão. Eu preciso de ter essa realidade. Por que eu não faço, não pratico? Porque o nosso ego está preocupado demais com o bem-estar neste mundo. E não temos tempo de olhar para o outro. Nós nos preocupamos com a nossa casa, com o nosso carro, com a nossa família, com o nosso dinheiro, com o nosso emprego, e nós não nos preocupamos com o nosso próximo. Não há tempo de atendê-lo. Estou preocupado demais comigo. É eu que preciso, é eu que sou o pobre coitado, é eu que faço. Você vai entender isso nas suas orações. Você vai perceber que o seu coração é extremamente egoísta quando as suas orações estão em torno de você. Quando as suas orações não há espaço para outras pessoas. Quando você não se preocupa em orar pelos outros ou não atenta para a vida dos outros. Mas quando você está orando somente em torno de você, você vai perceber que o seu coração está completamente cheio do egoísmo. Só você importa. Só você importa. Então, primeiro, porque eu não quero ser repreendido. Segundo, porque eu estou ocupado demais comigo. Tenho tempo para você. Tenho tempo para você. Na igreja,
moderna, e este é um problema sério das grandes e megas igrejas, as pessoas não se conhecem. Tem uns fatos interessantes que quem é mais velho dessa igreja aqui sabe disso. Você vai perceber que no passado, quem está há mais tempo aqui, havia uma relação melhor com as pessoas. Não por conta do tamanho da igreja, porque não tem a ver com o tamanho da igreja, tem a ver com a realidade moderna que nós vivemos. Tá certo? Mas era mais fácil porque todo mundo conhecia todo mundo. Então, onde é que as pessoas se divertiam? Onde é que as pessoas se relacionavam? Por que as pessoas faziam? Por que as pessoas estavam? Porque estava ali todo mundo vivendo em família. Tinha prazer em estar. Aí a igreja cresce, e aí nós fazemos o quê? Nós criamos grupinhos e nós nos isolamos e nós não queremos nos envolver. Começamos a fazer assim. Quer ver um negócio interessante? Isso é notório. Isso é notório na igreja moderna. Ninguém mais faz um aniversário e convida a igreja inteira. Nem em igreja pequena as pessoas fazem mais isso. Convida todo mundo de fora, os amigos, os parentes e tal. Mas ninguém faz isso mais. Ninguém mais faz um casamento e se preocupa com o irmão da igreja. Ele não faz parte da sua vida. Ele não faz parte da sua vida. Ele só é um companheiro dali. Então você consegue perceber que você está preocupado com muitas coisas. Está envolvido com muitas coisas. E quando nós fazemos alguma atividade em comum, a nossa atividade só se torna brincadeira. Só se torna diversão. E eu vou criticar aqui para a gente poder pensar nisso. Vai no acampamento da nossa igreja. Vários grupinhos, batendo papo, conversando e tal, e tal, e tal, e tal. Cadê a harmonia do acampamento da igreja? Vai no encontro social. Você que vai no encontro social, quantas mesas você visita e cumprimenta? Com quantas pessoas você senta e conversa? Ou é sempre o mesmo grupinho? Sempre as panelinhas, né? O que significa? Que nós não estamos preocupados com quem está do meu lado, o meu próximo. Você senta todas as vezes, geralmente a gente senta no mesmo lugar, com exceção de algumas pessoas, e às vezes a gente não sabe a pessoa que sentou do nosso lado no culto no domingo à noite. Isso é preocupante. Estamos vivendo o egoísmo. Como é que eu vou querer fazer isso ou ver essa realidade se eu não me importo, irmão? Aí nós usamos esse versículo de forma distorcida. Não, eu não quero incomodá-lo, porque ali e tal eu devo de, sabe, passa a mão por cima das coisas que precisam de ser tratadas. Não é isso o Evangelho. E finalmente, nós não cumprimos isso, porque o nosso ego não quer se expor para que a verdade sobre nós seja revelada. Estamos muito, 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 muito longe do ideal cristão e nós não queremos que isso seja percebido. Mas é somente percebendo isso e tendo a ajuda do irmão é que eu posso caminhar. Se eu amo a Deus, eu devo de amar ao meu próximo. Se eu amo a Deus, o que eu quero? Uma vida mais próxima do Senhor. Então o que eu quero é que o irmão traga essa vida para perto de mim e seja o instrumento de Deus sobre a minha vida. Ele precisa de ser o instrumento de Deus sobre a minha vida. Aí nós vamos usar um monte de desculpa, irmãos. E é tudo desculpa. Não, mas como confiar? Não, mas se ele tem uma vida mais difícil que a minha, mas não vejo santidade na vida dele. Eu estou julgando a quê? A pessoa. E eu não estou ajudando aquela pessoa a crescer. Não julgueis para que não sejais julgado. Quando eu uso isso, eu estou fazendo o quê? Julgando. Mas eu preciso de olhar o ato. Fulano ali é uma pessoa que veio a Cristo. Eu preciso me aproximar daquela pessoa, me relacionar com aquela pessoa.
e dentro da minha capacidade ajudar aquela pessoa a crescer em Cristo, e ela vai me ajudar a crescer em Cristo dentro da sua própria capacidade. O relacionamento então irá crescer, irá prosperar. Entenderam? É disso que Jesus está falando. Não fazemos para com outro aquilo que nós desejamos que seja feito conosco, pensando nas coisas deste mundo, mas nós devemos de fazer isso pensando nas coisas do Senhor, em como que eu quero estar diante do Senhor. Eu prossigo em santidade e puxo comigo as pessoas para irem em santidade. Se eu estou um pouquinho mais à frente, eu ainda preciso das pessoas para me ajudar a caminhar um pouquinho mais. E eu sou instrumento para que outros caminhem comigo. E há pessoas que estão ao meu lado nessa busca, nesta caminhada. É isso que eu tenho que fazer. Então a regra áurea aqui não se trata apenas de um dispositivo entre positivo e negativo. O mundo afirma, não faça o que quer que te faça. A igreja afirma, faça o que quer que te façam. Mas seja do modo negativo ou do modo positivo, nós não cumpriremos por conta do nosso ego, do nosso egoísmo, da vida voltada para nós mesmos. Precisamos de quebrar este ego, precisamos de mudar isso. Aí nós temos que lembrar da promessa que Jesus faz. Se eu não consigo quebrar o meu ego, se eu não consigo me importar com o meu irmão, ao ponto de querer que ele caminhe em santidade, não me importar com a vida dele deste mundo, mas me importar primeiramente com a vida dele diante do Senhor. Se eu não quero que o irmão se intrometa na minha vida, porque eu não quero ser repreendido, não me acho na necessidade de ser repreendido, então eu devo de fazer o quê? Dobrar o meu joelho, pedir ao Senhor, porque eu preciso de aprender com o Senhor. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Essa deve ser a situação. Aí nós voltamos aqui para o versículo 1. Versículo de número 7. Jesus sabe e ele então já nos prevê essa questão. Então, eis a razão pelo qual o Senhor agora revela este argumento depois dessa admirável incitação à oração. Ele vai mostrar aqui exatamente por que nós devemos de caminhar nessa direção. Viver como cidadão do reino não é fácil, mas não é impossível para aqueles que amam a Deus e buscam o Senhor. Nós devemos de amar ao Senhor, e aí volta. Como é que eu quebro o orgulho? Vamos lá, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo de número 3. Vamos lá, todos juntos fazer a leitura? Capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma outra tradução é: bem-aventurados os pobres e quebrados. Qual é o antônimo, qual é o contrário de orgulho? Humilde. De quem pertence o reino? Dos humildes. Quando Jesus olha aqui, percebe que ele volta para a gente aqui? Você é humilde. Se você não está sendo humilde para lidar com o seu irmão, está na hora de você clamar ao Senhor para que te quebre. Porque o reino só pertence aos humildes. É preciso ter humildade no coração para reconhecer o seu estado. E aí você segue todo o processo novamente das bem-aventuranças. Se você quiser rever isso aí, é só você assistir os vídeos lá. Com esse vídeo de hoje, você vai ver que ele se completa, ele vai se interligando, e você vai percebendo que Jesus está falando a mesma coisa, e está nos orientando para essa vida. Bom, com isso eu termino essa exposição, e aí eu abro espaço para os irmãos que quiserem comentar, criticar, reclamar, falar. E aí na semana que vem nós caminhamos para o versículo 13 em diante. Presbítero Luiz. Você falou aí uma coisa interessante. Quando os tempos passados a gente terminava o culto,
A gente não saía ali da frente da igreja, menos de 11 horas. Aquele grupo, conversando, menino correndo, brincando. Daí a pouco a mulher, bora, que o menino amanhã tem que ir para a escola. Mas ninguém queria sair, porque tinha alegria e satisfação de ficar, aquele grupo de irmãos ali. Era assim as coisas, a gente tinha uma alegria tão grande do compartilhar, de conversar ali, todo mundo, que ele era uma benção para a gente. A gente sentia assim, bem fortalecido entre a gente, nas orações, orava um ali pelos outros, pediam oração, era ali naquele lugar. Então a gente tinha alegria de ficar. E aí a mãe era, bora, o menino vai ter que ir para a escola e coitado. Mas ninguém queria sair não, porque era gostoso. Hoje, ninguém vê. Terminou o culto, todo mundo já fugiu, porque a gente não tem mais o prazer de compartilhar, conversar com os irmãos. Amém. O Natanael falou alguma coisa ali? Nem bom dia dá mais? Pois é, infelizmente, irmãos, eu falo que isso fica difícil com a igreja grande, porque a gente não percebe isso em relação... Tem muita gente que a gente não sabe, não conhece, então a gente não consegue perceber isso. Mas é a mesma realidade hoje na igreja pequena, porque as pessoas não estão mais querendo se envolver na vida do outro. Então as pessoas acabam indo embora, mas você consegue perceber porque o grupo é pequeno, você consegue ver quem está ali ou quem não está. Né? Mas é uma dificuldade que a gente tem. O Senhor nos chama a atenção para essa realidade. Se o meu próximo é alguém que tem a mesma fé que eu, se a pessoa mais próxima é essa, se a pessoa que deve estar me ajudando é essa, você tem aqui na igreja alguém assim? Você tem alguém assim? Com quem você pode contar, com quem você pode falar, que pode chamar a sua atenção e você vai baixar a cabeça e vai ouvir, e que você pode chegar dessa pessoa e vai chamar a atenção dela? Geralmente a gente morre de medo, porque a pessoa vai, não, mas ela vai ficar chateada comigo, isso e aquilo. Não deveria de ser assim, irmãos. Não deveria de ser assim, porque Jesus está dizendo isso. O que é que eu quero? O que é que eu quero? Eu quero honrar o Senhor. Então eu preciso que vocês olhem para mim e falem, você está errado. Meu irmão, aqui você falhou, e eu preciso de reconhecer isso, à luz da Bíblia. Não é o gosto da pessoa, porque eu não julgo a pessoa, mas à luz da Bíblia. O que a Bíblia aponta? De que forma eu devo de olhar para isso? Mas a gente se enche de orgulho, irmãos, e a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir. E a gente não quer falar porque a gente também não quer se expor. E a gente também não quer se importar porque temos ocupações demais para conosco os mesmos. Isso não é ser cidadão do reino. Isso não é ser igreja do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude a mudar para viver o Evangelho como precisa de ser vivido. Amém?